E aí, pessoal? Tá começando mais um vídeo aqui no Conexões. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, ative o sininho de notificação e bora pro vídeo. Você já pode conferir aqui no canal a história sobre o trágico incêndio do edifício Joelma, em uma visão histórica e técnica sobre o ocorrido. A gente falou também sobre a lenda das chamadas 13 almas. No vídeo de hoje, os corajosos espectadores poderão se aventurar por casos que atualmente abrigam o edifício Praça da Bandeira. As 13 almas do Joelma, sumiço de cadáveres, de fotos feitas por peritos, sombras macabras captadas por câmeras de segurança, explosões inexplicáveis, além de visitas e sons que com certeza não possuem explicação lógica. Não podemos afirmar se as histórias que você acompanhará aqui no Conexões são verdades absolutas. Apenas vamos lhe fornecer o combustível. Um combustível para aguçar a sua curiosidade ou, quem sabe, para que você possa se aprofundar nessas histórias. Mas tenha em mente, pode ser um caminho sombrio. Somente Deus conhece seus nomes. Descansem em paz. 2 de fevereiro de 1974. Incêndio do edifício Joelma. As palavras anteriormente citadas compõem a lápide das conhecidas 13 almas. 13 vidas que pereceram no trágico incêndio do edifício Joelma. Como já abordado aqui no Conexões, o endereço do antigo edifício, hoje chamado de Praça da Bandeira, carrega, segundo as lendas do local, uma maldição. O local seria um antigo pelourinho responsável por torturar e matar escravos no passado. Fato é que não há evidências claras de que esse local seria realmente utilizado para os fins descritos. Mas ainda assim, a história alimenta que muitas vidas que foram ali ceifadas deixaram suas almas vagando pelo local, o que transformou esse ambiente em um espaço amaldiçoado. Após uma falha elétrica em um aparelho de ar-condicionado, que veio a dar início ao incêndio no edifício Joelma, rapidamente os elevadores e sistemas que dependiam da energia para o seu pleno funcionamento entraram em colapso. O certo nessa situação seria o uso das escadas, mas isso em uma situação desejável. Pensamos que durante o incêndio, nosso instinto de sobrevivência é ativado e decisões racionais acabam ficando em segundo plano. Segundo a lenda, 13 pessoas desesperadas para fugirem rapidamente daquele local entraram no elevador e dali não saíram com vida. Foram encontradas fundidas umas às outras, carbonizadas, tornando impossível a sua identificação. Dentre as mais de 300 pessoas feridas e as 187 que perderam suas vidas no Joelma, uma história que chama atenção é a dessas pessoas anteriormente citadas, as 13 pessoas do elevador. Curiosamente, nunca ninguém se identificou como parente de nenhuma dessas vítimas. Assim, os rituais fúnebres foram feitos de maneira a enterrar lado a lado as 13 vítimas no cemitério Santa Lina, e elas foram ali chamadas de as 13 almas. As 13 almas do Joelma. Após o sepultamento, em uma solitária e silenciosa rotina, um funcionário ouviu vozes, gritos desesperados, como se em um coro aquelas pessoas buscassem de maneira angustiante lutar por suas vidas. Segundo a história por ele contada, era possível identificar em meio a tantas vozes a individualidade de cada uma delas, totalizando 13 vozes diferentes. Rapidamente ao ocorrido, e talvez de maneira também instintiva, sabendo o real motivo daquelas mortes, o funcionário do cemitério encheu um balde com água e despejou em cada um dos 13 túmulos. Uma a uma, as vozes se silenciaram. Quem sabe, em um cessar de agradecimento,
pelo fim daquele sofrimento. A história ganhou as vozes populares, que quase que imediatamente transformaram as 13 almas do Joelma em sinônimo de devoção. Atualmente ali, pedidos de graças e agradecimentos por graças alcançadas são rotineiramente parte daquele local. Quem alcança uma graça pedida, retribui com um copo de água, deixado em cada túmulo. Sendo a água um símbolo de vida, uma homenagem àqueles que tragicamente perderam as suas. Nem mesmo fotografias, muito menos filmagens, são permitidas no interior do edifício Praça da Bandeira, em São Paulo, conhecido anteriormente como Joelma. Caso você tenha a chance de dialogar com algum funcionário do prédio para entender o motivo, é provável que ouça relatos de histórias genuinamente assustadoras, como a seguir. Imagine capturar imagens de cadáveres que, ao serem reveladas, simplesmente desaparecem das fotografias. Essa experiência assombrosa foi vivenciada por uma das peritas encarregadas de investigar o trágico incêndio do edifício Joelma. A história é compartilhada por um ex-auditor que adentrou o edifício em 2 de fevereiro de 1974, um dia após a tragédia. Ele relembra os fragmentos de corpos espalhados por todos os cantos. Você visualiza um corpo por completo, mas ao se virar para observá-lo, encontra apenas a metade, relata esse funcionário. Meses depois, ele se deparou com a perita que revelou o acontecimento sobrenatural. Muitas fotos tiradas dos cadáveres e objetos, quando reveladas, apareciam vazias. O ex-auditor também relata que 36 horas após o início do incêndio, uma coluna de concreto ainda exalava fumaça. Ele foi voluntário da Defesa Civil do Estado de São Paulo, trabalhando no local 3 dias antes do incêndio, e na noite de 2 de fevereiro foi convocado para dar suporte aos bombeiros. Ao chegar ao 19º andar, uma cena marcou para sempre a vida desse senhor. No banheiro, 2 moças já sem vida estavam em pé, abraçadas e coladas uma à outra. Em meio às sombras do antigo edifício Joelma, muitos curiosos e buscadores do sobrenatural, ao visitarem o local pela primeira vez, optam por não retornar. As razões para essa escolha tornam-se claras com uma história intrigante. Em uma noite de sábado, um casal de estudantes entrou no edifício em uma busca de material para um trabalho escolar. O funcionário que os recebeu permitiu que explorassem os primeiros andares, acompanhando cada passo por meio de câmeras de segurança. Contudo, algo fora do comum aconteceu. Nas imagens havia uma terceira pessoa. Era uma sombra que lembrava um humano. Tenho acesso ao espelho do elevador e no momento em que eles entraram, a mesma sombra escura segurava a porta, recorda o funcionário. Quando o casal retornou ao térreo, o fantasma foi descrito para eles. A reação da dupla foi de pavor, levando-os a deixar o prédio o mais rápido possível. Ao revisitar as regravações, o rapaz relata que a assombração não apareceu em nenhuma filmagem. Essa terceira pessoa seria fruto da imaginação, da atmosfera pesada que habita aquele lugar? Fato é que essa experiência marcou para sempre a vida daqueles que lá estiveram durante aquela noite. Imagine a emoção de Daniel Branco, um publicitário de 30 anos, ao conceber a ideia promissora de gravar um documentário ao estilo Bruxa de Blair, em uma noite no antigo edifício, como parte de um trabalho de faculdade. O que aconteceu a partir dessa proposta, no entanto, se transformou em uma experiência nada agradável. Ao compartilhar sua ideia nas redes sociais, Daniel foi fortemente desaconselhado por alguém que conhecia os fenômenos sobrenaturais do prédio. Ignorando os avisos, ele persistiu. Ao ligar, foi informado que fotos e filmagens eram proibidas, mas ele decidiu desafiar as regras e se aventurar, indo até o antigo Joelma.
nenhum funcionário autorizou a entrada de Daniel. Frustrado, retornou para casa, mas no caminho começou a sentir as consequências da sua desobediência. No metrô sentiu um calafrio, um aperto no peito. Chegou em casa e manchas haviam tomado o seu corpo. Ele conta que parecia fogo. Após quase 2 horas de agonia, as manchas desapareceram tão misteriosamente quanto surgiram. Infelizmente, o esperado documentário nunca saiu do papel.